A presença deles é como um milagre. Até o momento, o dragão de Komodo é o maior lagarto existente no mundo. Eles são endêmicos da Indonésia e não podem ser encontrados em nenhum outro lugar do mundo. Existem cerca de 2.000 dragões de Komodo, distribuídos em algumas áreas da ilha indonésia. A maioria deles vive em santuários de vida selvagem administrados por humanos, com uma pequena porção de dragões vivendo na natureza. Seu desenvolvimento também causa muitos problemas, tornando-se até mesmo um perigo. Portanto, os agricultores indonésios têm de fazer esforços para lidar com milhares de dragões de Komodo. Os dragões de Komodo são carnívoros e caçadores oportunistas, principalmente necrófagos. Porém, se este lagarto estiver com fome, ele atacará qualquer presa. Os dragões de Komodo também comem presas menores, como insetos e roedores. Os dragões de Komodo dominam todos os lagartos, com corpos enormes que podem pesar até 330 quilos. Eles também são conhecidos por sua pele resistente, que os protege de predadores e lhes permite sobreviver em ambientes hostis. Eles são predadores de ponta em seu habitat natural, ocupando a posição mais alta na cadeia alimentar. Os dragões de Komodo podem facilmente derrubar animais de grande porte, desde búfalos e veados até mesmo humanos. Os dragões de Komodo são capazes de dar à luz mais de 30 ovos por ninhada, e, mais notavelmente, são capazes de partenogênese. Isso significa que eles podem se reproduzir sem acasalar. Essa característica especial é a razão pela qual eles invadem rapidamente os habitats de outros animais. O corpo grande e a cauda longa do dragão de Komodo parecem um monstro pré-histórico perdido no mundo moderno. Sua língua se projeta continuamente como uma cobra venenosa perseguindo sua presa. Talvez a característica mais marcante do dragão de Komodo seja a sua língua, que é bifurcada como a de uma cobra. Permite-lhes detectar partículas de odor no ar e localizar presas a grandes distâncias. Seu olfato apurado é essencial para sua sobrevivência na natureza. Com uma camuflagem habilidosa, o dragão de Komodo espera pacientemente pela oportunidade perfeita e, de repente, ataca com garras afiadas que facilmente destroem sua presa. Suas poderosas mandíbulas esmagam instantaneamente os ossos e a carne de sua presa, deixando a vítima incapaz de reagir. Assim que a presa for mordida, seus dentes injetarão veneno em cada fibra da carne da presa. Um adulto também pode morrer por causa do veneno do dragão de Komodo se não for tratado imediatamente. Se você tiver sorte o suficiente para escapar do dragão de Komodo, sua presa poderá não sobreviver. O veneno do dragão de Komodo não causa a morte imediata de suas presas, mas faz com que fiquem paralisadas e morram 3 a 4 dias depois. Normalmente, os dragões de Komodo caçam em grupos para encontrar presas maiores. Venom não é a única arma do dragão de Komodo. Sua boca está cheia de bactérias nocivas. Ao morder, essas bactérias entram imediatamente na ferida, causando infecção grave, fazendo com que a presa morra rapidamente. Populações de dragões de Komodo espreitam silenciosamente em torno de seus habitats naturais. Quando as fontes naturais de alimentos se tornam cada vez mais escassas, muitas vezes atacam o gado, causando perdas econômicas de até dezenas de milhões de dólares por ano à indústria agrícola. A situação é verdadeiramente alarmante. Fica ainda mais assustador quando os dragões de Komodo começam a invadir as áreas de vida da ilha. Portanto, o governo indonésio precisa de implementar políticas para enfrentar estes perigos. Este fazendeiro criou armadilhas simples, mas eficazes para capturar dragões de Komodo. No entanto, estas armadilhas caseiras não conseguem capturar grandes números. Não apenas ataca outros animais, os dragões de Komodo também atacam sua própria espécie. Quando os alimentos se tornam escassos, a competição pelos recursos torna-se inevitável. Dentro de cada grupo de dragões de Komodo existe uma hierarquia clara, e são esses confrontos que eles restabelecem a posição e garantem a estabilidade no mundo. As organizações de caça determinam a força da mordida e analisam o nível de perigo dos dragões. Ao mesmo tempo, fornece métodos de caça seguros para os caçadores. O uso de rifles é considerado o meio de caça mais eficaz.
Os caçadores costumam se organizar em grupos de 4 a 6 pessoas. Esse tamanho de grupo garante cobertura total do terreno e maximiza a segurança, porque os dragões de Komodo são conhecidos por seus ataques agressivos. Eles também podem se mover suavemente e se esconder com habilidade, tornando-os difíceis de detectar. Caçadores experientes mirarão com precisão na cabeça e os derrotarão com um tiro. O objetivo é matar o dragão de forma rápida e humana para minimizar o sofrimento do dragão. Todos os anos, os caçadores na Indonésia costumam organizar a caça ao dragão de Komodo de setembro a novembro, após o término da temporada de reprodução. Os caçadores se concentram em encontrar rastros de dragões e estão alertas para perigos potenciais. Os agricultores locais podem identificar áreas onde os dragões de Komodo costumam atacar. O caçador observa cuidadosamente o dragão a uma distância segura, atento aos seus movimentos e comportamento. A melhor maneira de ter uma caçada bem-sucedida é identificar um local seguro para fotografar. Depois de derrotá-lo, o caçador conduz um exame minucioso para garantir que o dragão não represente mais ameaça. Em média, uma caçada bem-sucedida renderá 1 ou 2 dragões. Os caçadores devem relatar informações detalhadas, incluindo número, tamanho e localização exata da caça. Estas caçadas bem-sucedidas trouxeram benefícios significativos para a comunidade indonésia. O risco de dragões atacarem humanos e gado foi significativamente reduzido, melhorando a segurança das aldeias locais. Além da caça legal, a população de dragões também enfrenta a caça ilegal, levando a um declínio descontrolado no número de dragões de Komodo. Enfrentam também uma série de ameaças, como catástrofes naturais e alterações climáticas. Algumas atividades humanas, como a agricultura e a exploração madeireira, também reduzem o espaço disponível para esta espécie. Eles se tornam um dos répteis ameaçados de extinção. Na Indonésia, os dragões de Komodo são considerados animais protegidos de primeira classe. Esforços de conservação estão sendo feitos para proteger os dragões de Komodo e seu habitat. Inclui um estabelecimento de áreas protegidas e programas de reprodução em cativeiro. Além disso, os dragões de Komodo também contribuem para a economia local com atividades recreativas e ecoturismo que geram renda para a comunidade. É possível controlar animais invasores nos Eheeseneirua. Confrontados com milhões de animais de grande porte que ameaçam as colheitas e o gado, os caçadores e agricultores são forçados a caçar para manter a segurança agrícola. Esta é uma batalha tensa pela sobrevivência. A cena pacífica, de repente, tornou-se extremamente movimentada. Os búfalos pularam da água para tentar escapar. Os crocodilos tornam-se caçadores furtivos. Eles se escondem por horas debaixo d'água sem criar ondas e atacam suas presas rapidamente. Quando atacada por um crocodilo, a presa quase não tem chance de escapar, porque os crocodilos têm a força de mordida mais forte do mundo animal, 5 vezes mais forte que a força de mordida de um leão. Este predador agressivo está presente em todos os Estados Unidos. As populações de crocodilos afetam outras espécies selvagens e as operações pecuárias dos agricultores. Todos os anos, os agricultores americanos devem impedir ataques de aproximadamente 10.000 crocodilos. A temporada de caça aos crocodilos na Flórida normalmente começa em setembro e vai até novembro. É muito difícil abordar crocodilos dentro de um alcance razoável de tiro. Os caçadores só podem se esconder de longe, porque os crocodilos são muito perspicazes e agressivos. Na realidade, os agricultores não conseguem matar crocodilos de forma rápida e limpa. Se humanos forem detectados, os crocodilos podem fugir ou voltar ao ataque. O primeiro tiro no crocodilo deve ser dado com cuidado para mantê-lo afastado, porque se recuar para a água, os despojos de guerra certamente serão perdidos. Para que o tiro seja eficaz, o caçador deve mirar no cérebro ou na coluna logo atrás da cabeça. É melhor caçar crocodilos escondidos e atirar de bruços.
A pele dura e os ossos extremamente duros que cobrem seu cérebro exigem um rifle de grande calibre. Use apenas balas de ponta macia expansíveis com qualidade controlada. Rifles de grande calibre devem ser evitados, pois o recuo de tal arma, quando disparado de uma posição deitada, pode ser terrível. Portanto, determinar a posição correta do tiro torna-se uma questão importante. Os hipopótamos tomam sol na costa e nas proximidades há alguns crocodilos no rio. Na verdade, se tiver oportunidade, o crocodilo atacará e comerá o hipopótamo imediatamente. Esta é uma cena fácil de ver. As duas espécies têm uma relação simbiótica e muitas vezes vivem na mesma área. O grupo de caçadores quer pegar o crocodilo gigante, eles devem rastrear e encontrar áreas onde vivem os hipopótamos. Abater esta espécie grande é bastante fácil, mas a carcaça deve ser recolhida antes que afunde. Em seguida, eles amarrarão o corpo do hipopótamo na área onde os crocodilos costumam ir. Os crocodilos são predadores sedentos de sangue por natureza. Usar o cadáver do inimigo para atrair crocodilos é a escolha perfeita. O caçador escolhe um ponto de abordagem adequado e espera até que o crocodilo chegue. A presa pode distrair o crocodilo, tornando a caça mais conveniente. Os caçadores têm tempo suficiente para observar e atirar no ponto-chave para derrubar o crocodilo. Em condições ideais, os caçadores devem observar o terreno e escolher um esconderijo adequado. Usar um rifle de caça a uma distância de pelo menos 30 a 50 metros é a escolha ideal para garantir eficácia e segurança ao lidar com crocodilos. As atividades de caça são bastante extenuantes. O fazendeiro descobriu que o crocodilo tinha mais de 3 metros de comprimento e teve que lutar com ele durante 7 horas. Estados como Carolina do Sul, Geórgia e Texas têm temporadas de caça de crocodilos que normalmente começam no final de agosto ou início de setembro e duram de algumas semanas a um mês ou mais. A colheita de jacarés do estado é normalmente estabelecida de acordo. Além dos crocodilos, os estados do Iowa também enfrentam a invasão de javalis. O habitat preferido dos javalis são estepes gramíneas e florestas densas, principalmente nas áreas agrícolas, onde existem muitas fontes de alimentos. Os javalis são altamente adaptáveis, prosperando onde quer que haja água e cobertura de árvores. Portanto, são consideradas espécies invasoras nocivas, expulsando espécies nativas de seu habitat e destruindo fazendas agrícolas. Todos os anos, nos Estados Unidos, os javalis selvagens espalham-se, causando 2,5 mil milhões de danos. O maior desafio na caça, você deve ser um bom atirador. Muitas vezes, eles se escondem atrás de árvores e correm muito rápido. O caçador deve compreender a direção do movimento do javali para ajustar a arma de forma adequada. Durante a fuga, os javalis podem acelerar repentinamente ou mudar de direção. Eles podem até atacar caçadores. Portanto, os caçadores devem ter reflexos rápidos para responder a todas as situações. Apenas atirar em corpos de javalis não é necessariamente suficiente para derrotá-los. O local padrão para matar javalis rapidamente é a cabeça. Imagine que um javali é um alvo que pode correr, e sua missão é acertar o alvo. Este é um desafio para os caçadores, mesmo para os melhores atiradores. Uma vez definido o alvo, o caçador atira de forma rápida e decisiva. Eles devem garantir que a velocidade de puxar o gatilho seja mais rápida do que a velocidade de corrida do javali. Quando há uma mira montada em um rifle, o caçador não consegue ver toda a área ao seu redor. Por isso, eles costumam usar um dispositivo de observação. Principalmente à noite, é impossível ver alguma coisa no escuro. Os caçadores precisam de equipamentos poderosos para poder ver claramente os javalis à distância. Os caçadores têm a oportunidade de atirar com precisão e segurança. Além disso, uma lanterna com filtro vermelho é uma grande ajuda. Com base na velocidade do veículo, os agricultores sempre mantêm os javalis à vista. Cada tiro deve ser muito rápido e preciso. Antes de decidirem caçar, os agricultores podem usar câmeras para observar a situação geral da fazenda ou rastrear a localização dos javalis.
Após localizar a presa, o caçador entra na área de caça. Dessa forma, a caça será mais tranquila. Ao mesmo tempo, aumente a taxa de sucesso. O grupo de caçadores está distribuído pela floresta, esperando o momento certo para abater o javali. Além do uso de armas, os caçadores também precisam do apoio de cães de caça. Cães ágeis podem acompanhar a velocidade dos javalis, até matando-os. No terreno arbustivo, fora da vista, os agricultores precisam de cães de caça para ajudá-los a capturar javalis. Em termos de capacidade de luta e força física, os cães de caça não são páreo para os javalis. Mas um grupo de cães de caça pode facilmente encontrar javalis. Especialmente durante as caçadas noturnas, a visão humana é limitada. Sentidos aguçados ajudam os cães de caça a encontrar javalis no escuro. Além dos porcos selvagens, os coiotes também são uma ameaça constante às áreas agrícolas dos Estados Unidos. O inverno será quando os coiotes ficarão sem comida e as fazendas de gado serão o destino ideal. Para os agricultores da Louisiana, os coiotes são valentões problemáticos que causam muitos danos. Isto também representa um grande desafio para a subsistência dos agricultores americanos. As autoridades da Louisiana legalizaram a caça de animais invasores. Portanto, se forem encontrados coiotes rondando a fazenda regularmente, alguns agricultores optam por controlá-los usando espingardas. As atividades de caça ocorrerão em áreas frequentadas por coiotes, como pastagens, bordas de florestas ou perto de fazendas. À medida que o verão se aproxima, os caçadores de Minnesota iniciam suas atividades de caça. Os campos de feno recém-cortados têm uma maior oferta de alimentos, por isso, a caça em campos abertos e fazendas é ideal. Os coiotes também são muito territoriais, por isso usam vocalizações para desafiar o seu domínio. Caçadores profissionais usam rádios para auxiliar na caça. Ele emitirá um som que simula um uivo para atrair coiotes. Os coiotes são ágeis e volúveis, e são alvos aparentemente pequenos sob todo aquele pelo. Os agricultores devem garantir princípios quando caçam. Não se apresse para atirar quando o coiote estiver em movimento, mas não hesite quando ele parar. Mantenha sua linha de visão e puxe o gatilho. Roupas e equipamentos de camuflagem adequados ajudam você a se misturar ao ambiente, aumentando suas chances de passar despercebido. O aumento das populações de coiotes também criou uma série de problemas relacionados às práticas agrícolas. Ao mesmo tempo, também ameaça a seguridade social e complica a gestão dos órgãos governamentais e federais.